Fala pessoal, bem-vindos a mais um momento. Eu vou chamar de momento mesmo, que é isso aqui eu vou falar como eu falei no vídeo anterior, né? Que eu ia ter algumas correções, adicionar informação tal, referente a Mercedes tal, vou falar um pouco da BMW. Eu vou falar da Amarok, eu vou deixar a Amarok para o próximo vídeo. Como eu tinha falado no vídeo anterior da configuração do Corvette C806, vou atualizar algumas coisas e fazer uma correção aí, né? Uma coisa que eu esqueci de falar, uma das coisas, é o preço, né? Quanto custaria uma AMG One vindo de importação Mercedes oficial? Eu fiquei sabendo que custaria, chuta, pensa um pouquinho aí, puta, quanto será que vai vir? Quanto viria uma AMG One, né, o custo dela? Pensando, parando, pensando, tá, não sei o quê. Tá, o valor é 55 milhões de reais. Claro que importar um carro desse, como eu falei, teria que treinar uma equipe, preparar equipamento, então eles colocam muita coisa no custo e o carro é um carro caríssimo também, né? Não lembro o preço, eu vou pôr aí na tela o preço que eu não lembro agora, mas era alguns milhões de euros aí, né? Pelo menos o valor inicialmente anunciado, né? Então é mais um grande motivo para não trazer esse carro. Por que você vai gastar 55 milhões de reais num carro que tem um motor de Fórmula 1 que não é exatamente de Fórmula 1, ele pesa o dobro do carro de Fórmula 1, então se você acha que você vai ter uma experiência Fórmula 1, você vai estar redondamente enganado, né? Mas vamos seguir aí. Outra coisa que eu queria falar, referente às versões mild hybrids da Mercedes, né? Que no vídeo eu falei uma coisa e escrevi outra coisa na tela como correção, né? Que seria os motores C200 e C300 são mild hybrid, estaria como híbrido. Aí depois na tela eu coloquei só o C200, né? Na verdade eu recebi mensagem no Twitter e inbox no Instagram, o pessoal falando que a C300 aqui no Brasil também é mild hybrid, da versão normal, né? E eu achei estranho inicialmente, falei, né? Pô, que estranho, porque no site da Mercedes não tá. Eu vou colocar uma imagem aí da tela no site da Mercedes, que lá tá assim, tem as versões da C200, que eu acho que são umas 4, 5, eu não me lembro agora. E as versões, aí tá lá, inclusive colocado erradamente, né? Tá potência em HP em kilowatt. Kilowatt tudo bem, a bateria tá em kilowatt, mas você não coloca a potência do carro em kilowatt, não é a medida do Brasil, né? Que a gente usa cavalo vapor, né? E inicialmente quilograma-força-metro, em segundo newton-metro, né? Só que tá em kilowatt, tá não sei o que. E só nas versões C200 que tá informando que é mild hybrid. No site da Mercedes mesmo, do Brasil. Então, pelo amor, né? Tanto que a nossa eu dou muito valor, assim, não só pela questão do press release, mas o site local, né? Pra ver o que tá de erro ou não. Eu falei, cara, como referência, né? Porque eu vou falar já da M3, mas a questão que é a seguinte, pra mim não existia, né? Aí eu procurei nos sites lá fora, né? E no press release de fora, eu descobri que existem 3 versões C300, né? Esquece versão de acabamento, tá? Versão lá fora. Existe a C300 com motor a gasolina só. Existe a C300 mild hybrid, conforme essa que está vindo pro Brasil. E existe a C300Z. Então, em alguns países não é comercializado, é C300, mas não é mild hybrid, é só gasolina, que eu achava que é o que estava aqui, já que não está no site da Mercedes do Brasil. E tem a versão E lá, né, a C300E, que é o plug-in hybrid, que eu falei que vai propriamente bateria, né? Então, só uma correção. Então, a C200 e a C300, principalmente a C300, né, que eu corrigi no vídeo, fiz uma errata lá, mas na verdade era o que eu tinha falado no vídeo propriamente, né? Que as duas são mild hybrid, então por conta disso não pega rodízio. É isso aí, meio que não pega. Acho que a vantagem é que não pega rodízio, que você pensar em consumo pode esquecer, né? Bom, falando nisso, né? Porque são versões que tem lá fora, não tem aqui. Quando a BMW anunciou a M3, essa geração atual, a G80, né? Inicialmente ela tinha anunciado 2 versões, né? Que é a normal, que era tração traseira e câmbio manual. E a versão Competition, que é X-Drive, ou seja, tração integral, e o câmbio automático lá de 8 marchas EF, né? Nesse meio tempo, eu costumo até dizer, né? Tem uma atualização do press release. Se você acompanha o Netcar Show, daqui a pouco, tipo, apareceu, lançamento do carro, beleza. Aí, sei lá, daqui a 2 meses, às vezes 15 dias, aparece uma atualização, aparece o carro de volta lá, como novidade. Aí você fala, por que tá aparecendo de volta? É quando tem atualização do press release, e geralmente é quando o carro entra em linha, né? E tinha acontecido uma atualização do press release da M3 e da M4, só que eu não dei a devida atenção, que às vezes reaparece e falei, entrou em linha. É que assim, às vezes eu não tenho paciência, ser bem sincero, de reler de novo o press release. Geralmente eu leio todo o press release o que diz do carro, né? Tipo essa da Amarok que eu vou falar daqui a pouco, né? Então eu leio inteiro, aí tipo, daqui a pouco até atualiza. Puta, eu não vou ler inteiro. E é ruim que eles podiam mostrar
pelo menos uma dica que seria pro site, era o que foi atualizado, sabe? Porque aparece uma versão no meio que foi o que aconteceu com a M3 G80. Porque a versão que vem pro Brasil da G80, que parece, eu vou explicar já, parece que não vem mais. Ela é competition e ela é tração traseira. A minha surpresa que eu descobri isso, foi quando eu fui gravar Azul lá na Pirovani no Amigos por Carros e eu falei, ué, cadê o bagulho que desliga o diferencial, né? Mas eu comecei a desconfiar, né? E eu falei, putz, será que esse carro é tração traseira? Aí toque eu entrar, aí eu comentei com o Diogo falou, cara, esse carro é tração traseira. Eu falei, tem certeza? Mas que estranho. Porque era só a versão de entrada era tração traseira. Aí o dono do carro tinha falado, não, esse carro é só tração traseira. Eu falei, ué. Aí eu entrei no site da BMW do Brasil, realmente, não informam direito, mas você conclui que é tração traseira. E você descobre que existe a versão Competition X-Drive, tração integral e tração traseira. Tração traseiras que estão vindo aqui pro Brasil, né? Então, essa é uma questão de, por exemplo, atualização de press release, que às vezes aparece algum opcional ou alguma coisa e a gente não relê, então fica com a primeira ideia, né? Essa é uma questão que podia mostrar, né? Tipo, uma atualização e tal. Bom, é isso aí. Aproveitando falando da M3 G80, a gente tem um órgão fiscalizador de emissão aqui, que é o tal do Proconv, né? Que ele pega como uma referência o Euro 6. E entrou uma etapa nova, né, que eles chamam de L7, né? Eu tava lendo um pouco sobre ontem, porque esse ano, no início de 2022, 1º de janeiro, entrou a etapa 7 do Proconv. As leis pegam referências com o Euro 6, mas é um pouco diferente, porque lembrar que, por exemplo, a nossa gasolina aqui do Brasil vai uma porcentagem de álcool, né? Então o nível de emissões é um pouco diferente do Euro 6, né? Então, teoricamente, a ideia de colocar um pouco de álcool na gasolina é exatamente... Bom, tem várias desculpas, né? Tem desculpa de baratear o preço da gasolina, que depois foi descoberto que foi uma falácia isso. Mas o que eles falam hoje é questão de emissão, né? Quando você coloca álcool, ele retém um pouco mais a... Não polui tanto, tipo isso, com a gasolina, né? Então eu tava olhando esse Proconv L7, alguns carros pararam de vir, como por exemplo a Z4 nova, a M40i, que é o motor B58. Esse motor não tá vindo mais pro Brasil na Z4. Então eu achei estranho, né? Fui pesquisar um pouco, falei com um amigo que trabalha na BMW, não do Brasil, em lojista, e eu perguntei, cara, aí eu fiquei sabendo através de um outro colega vendedor também, que não ia vir mais M3 G80, essa nova. Aí eu falei, ué, como assim que não vem mais G80? Vai vir só M4 agora, né? Ele falou, não, nem tem nem previsão pra M4, M4 não vem esse ano nem ano que vem. Eu falei, não é possível, cara, como assim? Ah, porque essa lei nova aí do L7, eu falei, puta, o tal do Proconv, que eu nunca tinha lido sobre, né? Mas eu não acho... Bom, beleza, aí eu fui atrás, né? Fui ler um pouco sobre o Proconv. E realmente, cara, um monte de carro parou de ser importado, assim, importação oficial, porque passa em homologação, né? Não pode mais trazer. Aí eu sei que vem mais algumas M3 aí, G80, e por enquanto está, não sei se a palavra é suspenso. Eu sei que com essa M3 Touring, que eu vou deixar um card aqui em cima se você não viu, que eu gravei sobre aqui no briefing, vai mudar algumas coisas, né? Muda até eu comentei lá, como é que era? Era o iDrive, havia a versão 8, que vai vir na série 3 nova. É umas etapas, eles programam isso propositalmente, né? Não quer dizer que nunca vai vir mais G80, M3 G80, mas provavelmente, assim, eles devem... Eu acho que ano que vem deve mudar alguma coisa de emissão da M3, tipo Mark II mesmo, já que tá vindo... Acabou de anunciar o facelift, porque não passa mais nessa emissão do Proconv. Eu falei, cara, fiquei de cara. Eu falei, nossa, não é possível. Como assim não vem mais M3? Eu achei isso absurdo. E eu fiquei assim, tipo, eu andei uma vez, aquela azul lá da Pirovani, eu só manobrei a verdinha que tá lá também. E tem vários carros aqui no Brasil que não produz várias versões do Onix, que eu não sabia, que não produz mais por conta disso. Falam que é a mesma desculpa, reter, emissão, blá blá blá. Que porcaria, velho, sinceramente. Porque é o que eu ouço falar, alguns amigos falando, putz, os caras acham que o Brasil conhece mais do que emissão do que os caras lá fora. Ah, não vou nem entrar nesse mérito, velho, mas achei uma porcaria isso. Achei uma vergonha, pra falar a verdade, né? Então, tipo, a gente vai perder alguns carros. Provavelmente importação independente é um pouco diferente, né? Não vai entrar nessas restrições, mas, tipo, eu realmente lamentei isso daí, né? Outra coisa, vamos ver, né? Vou ficar de olho se volta a G80, não, mas vai vir mais umas aí, mas diz que, tipo, já tava vendida, já tava fechada e tal e tudo mais. Aliás, só a título de curiosidade, conversando com outro amigo sobre esse negócio de emissão, ele tava me falando, não sei se era a Discovery Sport, que ela tem uma versão que vem pra cá pro Brasil, que ela é mild hybrid. Aí ele tava falando, cara, tinha uma lá que ela é 21, 22 e outra chegou igual, 21, 22. Os dois carros chegaram junto. O mesmo carro, mudava a cor só.
Os dois carros a mesma coisa, 21 e 22, dois mild hybrids. Um tá emplacado como gasolina e o outro tá emplacado como híbrido. Aí você diz que se não é uma zona esse país. Até ele falou, cara, o pessoal da loja lá foi buscar pra tentar colocar como híbrido, já que a outra tá, só ficar essa. Deu um puta de um rolo, os caras conseguiram, acionaram lá advogado. É foda, né, velho? Tipo, as coisas que acontecem só no Brasil mesmo, né? Eu tô falando do Proconv, eu acabei esquecendo de citar. Eu tava lendo até uma lei desse Proconv do L7, porque o pessoal às vezes pergunta, pô, fala sobre o Euro 6. Cara, é muito difícil comentar, até no Amigos por causa de uma live. Fala mais sobre o Euro 6. Cara, é difícil, porque o Euro 6 tem muita restrição e tem muitas categorias. Então, tipo assim, vai. Vou dar um exemplo, vai. Categoria de carro hatch de cilindrada até não sei quanto. Aí depois tem, ó, isso aí para SUV é outra restrição, para peru outra restrição, para caminhão outra restrição. Ônibus, então tem motor e tem categoria. Então assim, não dá para ficar falando do Euro 6 porque é muita restrição e são muitas categorias. Então, tipo, a gente ficaria tipo horas e horas falando sobre. Então, por isso que eu nunca falei do Euro 6. Eu cato alguma coisa que eu vejo sobre um determinado carro, tipo agora que eu falei, no caso a gente tá tendo com o problema da M3 aqui, com a Z4, tem outros motores aí da BMW também que não passa, da Mercedes também, por isso que ela mudou da linha. Então eu só falo de restrição que eu vejo na hora, porque tem muita coisa, se você for pegar a ler, você buscar na internet sobre o Euro 6, como que é cada ano, cada etapa, quanto tempo tem que durar tal, os motores, como que funciona a homologação dos motores, nossa, é muito complexo, é até difícil pra mim entender, né? Então eu tava lendo sobre outra coisa do Proconv L7, é sobre o catalisador. Os catalisadores, em média, na lei aqui do Brasil do Proconv, na L6, é na L6, né, que é anterior, tinham que durar pelo menos até 80 mil quilômetros, né? É eficiência, né, do catalisador. Agora, no 7 tem que durar o dobro. Então, 2 vezes 8, 16. Tem que durar 160 mil quilômetros. Então, assim, eu falei 60? Não, eu falei 80 mil, era 80 mil quilômetros o catalisador. Agora tem que durar, aí você trocaria, segundo a lei, né? Que, acho que ninguém faz isso. Mas agora é 160 mil, tem que durar o dobro, isso, entendeu? Então, aí você vê como é que funciona, né, essas coisas, como é complicado, questão de custo para a empresa, desenvolver um negócio, aumentar a qualidade do material, entendeu? E a eficiência também, né? Até eu vejo que é uma busca muito insana, porque o pessoal, a etapa que a gente está no L7, vai ter uma outra etapa que eu estava lendo sobre, que é a etapa crítica é 2025 aqui no Brasil, que é a mesma coisa do Euro 6. Os caras copiam muito lá fora, né? Que é uma coisa que vai ter que ser obrigatoriamente híbrido, não vai ser, tem que ser pelo menos mild hybrid, não é todo carro. Aqui acho que nem tem carro nacional mild hybrid, né? Acho que não. Então vai ter que ser mild hybrid pelo menos, aí é uma etapa principal. Então vamos aguardar de 2025 aí, mas virando a página aí, outra questão é a Maybach, né? Me falaram que tem uma terceira unidade, né? Da S680 Maybach, que eu coloquei que eu tinha visto lá na GTO, né? Tinha visto um Python, parece que veio dois Python, veio um outro tapete pelo Python, né? Então temos 3 S680 a Maybach, né? A V12 lá. Então pelo menos seria legal, bom saber que... Tá vendo que, como eu falei, a Mercedes pretende explorar essa marca no Brasil, né? Pelo menos tem 3 unidades do carro aí. Bom, outra coisa que eu tava falando, porque eu cheguei a comentar no Twitter, até não sei, eu vou pôr o print aí, né? Que é referente à emissão lá fora de hipercarros, né? Porque tava tendo uma briga, tem um órgão lá que representa, McLaren, Aston Martin, Pagani, Bugatti, Ineos e a Rimac e o Koenigsegg. O órgão chama ESCA, né? Porque a ideia que eles estavam relutando, principalmente a Ferrari lá na Itália, a Lamborghini também, de essas leis muito restritas para hipercarros, né, deles, tá, ou supercarros de altíssima performance, tipo semipista, colocar bateria, eles alegando que isso não tem sentido para eles, porque, e eles ganharam na justiça isso lá, vai valer para as montadoras lá, de você colocar bateria nos carros desses, porque você não anda, um hipercarro ou um supercarro, você não anda todo dia com ele, é raríssima exceção, sabe, que a pessoa faz isso, principalmente hipercarro. Então o que esse órgão conseguiu, que representa essas marcas, é fazer com que o governo não seja tão agressivo e seja mais atênue nessas restrições, porque os carros para você produzir um hipercarro, bateria e tudo mais, e é engraçado você ler a notícia, é muito foda. Quer dizer, o governo tem consciência que para produzir bateria, diz bem assim a notícia do Automotive News Europe lá, do Car Europe. Ele fala, o governo tem consciência que para produzir esses hipercarros, a bateria para eles polui demais. Não vale a pena se você for comparar que hipercarro anda muito pouco, entendeu? Então a restrição que vai ter lá fora
é que é o seguinte, carros até 10 mil unidades que você produz por ano, não vai entrar em leis tão restritas assim, né? E curioso nisso de 10 mil unidades por ano, porque a Ferrari exatamente produz por volta disso. Se eu não me engano, ano passado foi 10.500, não chega a 11 mil unidades por ano. E isso, ela tirou alguns modelos de linha agora e vai vir o SUV aí, o crossover, né? Até a questão, né? Porque a Ferrari ou diminui a produção, que pode ser que ela faça isso, mas tem uma outra especulação rolando que o SUV ou crossover não seria produzido lá em Maranello. Seria meio bizarro, mas ao tempo seria interessante, porque é um carro que acredito que vai vender horrores, né? A gente teve recentemente a Lamborghini anunciando a unidade número 20 mil da Urus, olha que absurdo, né? Tudo bem que a Urus tá o quê? É de 2018 a Urus? Eu ponho na tela, não lembro agora. Tem uns 4 anos, pelo menos, a Urus tá em linha aí, eu acho. 3, 4 anos. E vendeu tudo isso daí, entendeu? Então, assim, teria que se adaptar. Não sei se a Urus também sairia dali para outro país, então vamos ver o que vai acontecer. Bom, pelo menos é uma vitória, né? Então, hipercarros não vão ter tão restrição no negócio de bateria, porque para produzir uma bateria também polui do mesmo jeito, né? Certo? Bom, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, inscreva-se no canal. Na próxima eu falo da Amarok, eu acho melhor, porque senão o vídeo ficaria muito... Eu pensei em falar agora, mas o vídeo vai ficar muito longo, né? A gente se vê no próximo, valeu!